A gente ficou para falar sobre Montesquieu. Ele nasceu no dia 18 de janeiro de 1689 e morreu no dia 10 de fevereiro de 1753. Ele vinha de uma família nobre e a sua mãe era Mary e seu pai Jacques. Ele começou os seus estudos com padres arotexianos. Ele teve uma formação iluminista com padres. Ele se tornou um crítico severo e grosso na linguagem mais popular. Isso já dava para ver como ele era duro e isso. Ele viajou pela Europa toda mostrando que, na verdade, a sua teoria da separação de poderes, que nessa teoria vinha o legislativo, executivo e jurídico, onde o poder não era para ficar só em uma única mão, mas sim em diferentes pessoas com posse. E nisso meu parceiro Anderson vai complementar minha introdução. Bom, meu nome é Anderson Vinícius e eu vou falar sobre Charles Louis de Secondat, mais conhecido como Barão de Montesquieu. Bom, eu vou falar inicialmente sobre seu aprendizado. Ele começou em casa e aos 11 anos ele entrou no colégio de Juilly. Esse colégio tinha como os alunos das mais ricas famílias, que era comandado por padres e oratorianos, que ensinavam os alunos a doutrina iluminista da época. E aos 16 anos, ele entrou na Universidade de Bordeaux, cursando Direito. Formou-se em Direito em 1708 e foi para Paris prosseguir seus estudos. Com a morte de seu pai, aos 5 anos depois, ele voltou para a cidade natal em La Brège. Em 1715, casou-se com a rica Jeanne de Lartinger. Um ano depois, com a morte de seu tio, herdou a fortuna e assumiu a presidência do parlamento de Bordeaux, e foi nomeado Barão de Montesquieu. Daí que vem esse nome famoso que ele tem. Na Academia de Bordeaux os estudos na área de direito romano, biologia, física e geologia. Com esses estudos, Montesquieu pôde aprofundar nos estudos iluministas que tinham iniciado no colégio de Juilly, alinhando as ciências naturais e as questões humanas. A Carta Persa foi uma obra publicada em anônimo no ano de 1721. Montesquieu criou um relato ficcional sobre essa temporada francesa de dois amigos persas, Rica e Uzbek, durante o reinado de Luís no século XIV. Ao se apagar como autor, ele se distancia e critica a sociedade, costumes e instituições políticas de seu país com liberdade. Através dessa encenação, aparece um estilo. Ele reduz a matéria habitual do ensaio à substância de uma carta ou de uma série de cartas. Bom, meu nome é Roberto e eu vou falar sobre uma das principais obras de Montesquieu, que foi Espírito das Leis, que foi um livro publicado em 1748, que é um livro no qual Montesquieu elabora conceitos sobre formas de governo e exercícios da autoridade política que se tornam pontos doutrinários básicos da ciência política. Suas teorias elas exercem profunda influência no pensamento político moderno. Elas inspiram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborado em 1789 durante a Revolução Francesa. Espírito das Leis, Montesquieu. Após 20 anos de trabalho, posso dizer que nela trabalhei toda a minha vida. Montesquieu publica sua mais importante obra, O Espírito das Leis, a qual trata de comparar os tipos de governo, busca utilizar a sua visão do ser humano para explicar as ações e paixões e as predileções sobre um ou outro tipo de governo. Montesquieu. Meu nome é Jean e eu vou falar
da principal visão política de Montesquieu. Bom, Montesquieu era contra a forma de governo absolutista. Ele não achava bom que o poder ficasse concentrado na mão do rei, o poder nacional na mão do rei. Então, o que é que ele fez? Ele estabeleceu teorias que vinham com a separação desse poder em 3 formas: executivo, o legislativo e o judiciário. Sendo que Montesquieu não considerava o poder judiciário uma forma de poder. Desde o fim da Idade Média, quando os reis começam a tomar o poder que os senhores feudais tinham sobre suas terras, a nobreza ociosa passa a franquear o trono e a almejar o poder. Os reis buscam, então, o apoio das massas, não confiando mais no pessoal de sua corte e, fazendo isso, concedem gradualmente mais benefícios àqueles na forma de menos servidões. No fim das contas, o poder absolutista, cada vez mais cruel e centralizado, culmina drasticamente com o governo de Luís XIV, em 1643 a 1715. A insatisfação já era grande nesta época de altos gastos com o luxo da corte, como mostra bem a arte rococó, com seus quadros exaltando os prazeres do cotidiano aristocrático, suas festas, sua sensualidade, enquanto a população estava imersa na miséria. Voltando às formas de poderes, agora eu vou classificá-las. O poder executivo era o órgão responsável pela administração do território e concentrado nas mãos do monarca ou regente. O poder legislativo era o órgão responsável pela elaboração das leis e representado pelas câmaras de parlamentares. O poder legislativo era dividido em 2: a Câmara dos Lordes, indicados pelo rei, representando a aristocracia, e a Câmara dos Comuns, de representantes eleitos pelo povo. Montesquieu era a favor da monarquia parlamentar. Outra importante teoria de Montesquieu trata das relações das formas de governo e seus princípios. Segundo o autor, as formas seriam as seguintes: formas de governo: aristocracia, princípio, moderação; monarquia, princípio, honra; e despotismo, princípio, terror. Montesquieu atribuiu mais algumas classificações a estas formas de governo, tais como: formas puras: monarquia, governo de um só; aristocracia, governo de vários; e democracia, governo do povo. Princípio, virtude. E as formas impuras, né? Que é a tirania, corrupção da monarquia; a oligarquia, que é a corrupção da aristocracia; e a demagogia, que é a corrupção da democracia. Para nós terminarmos nosso trabalho, que será entregue ao professor antes o bispo, com virtude de nós aprendermos sobre Montesquieu, que foi filósofo, escritor, iluminista, nós queremos finalizar com uma frase dele: até a virtude precisa de limites. Montesquieu.